E, nesta noite, eu quero focar exatamente nisso. A vida a dois durante a pandemia. Falar sobre os climas do relacionamento. E para isso, se você recebeu o link, junto com o link, eu enviei uma folha de exercícios. Não sei se quantos tiveram a curiosidade de abrir aquela folha lá. Eu chamo uma folha de exercício e você sempre irá receber antes de cada aula. Então, você vai ter acesso àquilo que nós pretendemos apresentar. Então, nós chamamos de bingo da quarentena. Então, para pensar na vida 2 durante a pandemia, vamos pensar rapidamente aí no bingo da quarentena. O que é esse bingo da quarentena? Ele está projetado para você. A ideia agora é nós pensarmos o que é que você fez durante a pandemia. Mas o que você vai fazer? Se você imprimiu a folha, ela está disponível. Não imprimiu agora, pode imprimir depois ou ter diante de você. E qual é a ideia? A ideia nessa noite é saber quantas pessoas, nós temos pelo menos 25 atividades, e a gente vai, como um bingo, marcar nessa noite quais atividades que vocês fizeram. Então, a primeira atividade, começando lá em cima. Estudei. Você estudou durante essa quarentena, esse 1 ano de quarentena, 1 ano e pelo menos 1 mês, 2 meses de quarentena, nesses 14 meses, você estudou de alguma forma? Se você estudou, marque lá, estudei. Segundo, olha o bingo da quarentena, gente. Eu comi muito. Então, se você comeu e tem comido bastante durante essa pandemia, marque, eu comi muito. Alguém me disse assim, eu comi muito de uma parte, nem tanto da outra. Eu falei, olha, isso é estranho. Ou você comeu ou você não comeu. Então, se você comeu e tem visto que tem acontecido, você está percebendo, né? Que tem estado com o apetite mais desenvolvido na quarentena, marque aí, por favor, se você comeu muito. Terceiro, terminei um livro. Se você terminou um livro, de ler um livro, marque aí. Quarto, fiz videochamada. Se você fez alguma videochamada durante essa quarentena, também marque aí. Se você teve insônia, marque aí que você teve insônia. Vamos para a segunda linha aí. Então, a segunda linha é acordei cedo. Se você acordou cedo, durante essa quarentena, tem acordado, marque, me exercitei. Se você comeu muito, mas se exercitou, tá de boa. Senti saudades. Se você sentiu saudades nessa quarentena, marque aí. Aprendi algo novo. Você aprendeu algo novo nessa quarentena? Então marque. Chorei. Quem sabe você teve uns dias que chorou durante a quarentena? Marque. Me desesperei. Se você teve esses momentos aí em algum tempo, marque. Assisti lives. Você assistiu alguma live, marque aí. Cozinhei. Marque também. Tirei selfies em casa. Então, se aconteceu isso com você, marque, você está participando do bingo da quarentena. Aí, deixa eu explicar, fiz skincare. O que é skincare? Uma limpeza de pele, um cuidado com a pele, com o rosto. Se você fez isso aí na sua quarentena, marque aí também. Maratonei uma série. Tem gente que aproveitou aí para assistir algumas séries durante a pandemia. Eu ouvi todas as playlists, ou seja, você escutou muita música, tudo que você tinha para ouvir, você gastou. Zerei o Netflix, ou seja, você assistiu muito Netflix durante essa pandemia. Fiz algo que nunca imaginei. Então, se você fez algo que nunca imaginou, marque também. Fiz um curso online. Se você não importa o curso, se você fez um curso online, você marque aí. Mas não pode ter sido, você entrou só 5 minutos na primeira aula e nunca mais apareceu. Aí não. Mas do contrário, marque aí. Me arrumei para ficar em casa. Olha só, teve muita gente durante essa quarentena
que está se arrumando para ficar em casa. Então, se é o seu caso, marque. Meditei, no sentido de leu a Bíblia, orou, passou um tempo pensando na vida, então você vai lá e marca. Organizei meu quarto, ou talvez um outro cômodo da sua casa, marque aí. Liguei para um amigo, para um familiar, para um parente, marque também. E, por fim, fiquei em casa, óbvio. Óbvio, de certa forma, porque muita gente não ficou exatamente em casa, não é verdade? Aí você diz, e para que serve isso nesse contexto de curso nessa noite? Querido, nós estamos tratando do quê? A nossa proposta é a vida 2 durante a pandemia. Então, me digam o seguinte, eu só gostaria de saber quem dos presentes aqui nessa noite que acha que preencheu o maior número entre tudo aquilo que foi pedido. Foram pedidos 25 itens, foram propostos, quem é que chegou mais perto aí? Você pode abrir o microfone e dizer. Então, Robson fez 20, deixou de preencher 5. Então, Robson, escreva aí, anote aí, Tina. Robson preencheu 20. Muito bem. Cleiton, 18. Então, o Robson está na frente até agora. Está liderando aí. Mais alguém? 18 também, pastor. Alisson, 18. Muito bem. Fábio fez 23. Então, Fábio acaba de tirar a liderança de Robson com 23 itens da nossa lista. 23, isso. Fábio caiu 22 e Ivete 19. Fábio está empatado com Blazer. Muito bem. Blazer e Fábio agora estão no empate com 22 itens cada um. Ivete com 19, Robson com 20, Ivete com 19, Alisson com 18. Luciana Teixeira, nossa irmã, 14. Mais alguém? Alguém teve mais do que Blazer e Fábio? Alguém? Débora, 19. Mais do que 22? Alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. É bingo, hein? Dou-lhe 3. Então, o empate nessa noite entre Fábio e Blazer. Muito bem. Irmã Adail, né? Ficou em primeiro, ao contrário, tá bom? Tranquilo. Luciana Carneiro fez 21, ficou bem perto, Lu. Então, depois a gente anuncia a cada semana o que é que acontece com esses vencedores. Semana que vem tem mais, tá certo? Então, vocês perceberam que muita coisa aconteceu aí durante a quarentena. Nossa proposta é a vida 2 durante a pandemia, os climas do relacionamento. E aí eu vou começar com uma pergunta bem básica. Como está o tempo aí na sua casa? Anda mais chuvoso ou mais ensolarado? Como é que está o tempo aí na sua casa, o clima aí na sua casa? Mais chuvoso ou mais ensolarado? Se tiver ensolarado, a gente sabe que os dias de sol são importantes, trazem alegria, mas a gente sabe que nem todos os dias são dias ensolarados, porque tem dias nas nossas vidas e nos nossos casamentos que eles são dias de chuva, ou são dias nublados. E esses dias de chuva e de nublados também são necessários. Alguém pode perguntar por que são necessários? Por causa do equilíbrio que nós precisamos ter nas nossas vidas. Então, nem todos os dias serão ensolarados. Nós teremos dias assim, dias nublados, dias de chuva. E durante a quarentena, como está esse equilíbrio na sua relação conjugal? Está mais para nublado,
mais para chuvoso ou mais para ensolarado? E isso me leva a perguntar para vocês como vocês têm manejado, lidado com cada um desses tempos do relacionamento. O que é certo é que, como seres humanos, nós tendemos e temos a tendência de fugir daquilo que nos preocupa, de fugir daquilo que nos incomoda. E o que nós tentamos evitar mais? Os dias de sol ou os dias nublado e de chuva? O que a gente precisa saber é que muitas vezes os dias nublados, os dias de chuva, e até o próprio estar junto na pandemia, ele muitas vezes provoca algumas batalhas. E nesse ponto inicial, nós precisamos entender que nenhuma batalha é rápida e nunca ela é indolor. Portanto, vamos pensar nessa imagem aí. Por quê? Porque com a pandemia, muitos casais estão tendo mais horas de convivência diária. Ao mesmo tempo em que eles estão enfrentando situações e circunstâncias que acabam trazendo estresse para o relacionamento. E essas circunstâncias, essas situações estão relacionadas ao trabalho de cada um, aos filhos e até as outras preocupações que têm surgido. E aí a pergunta é: de que forma isso está refletindo no clima do seu relacionamento? Então eu vou contar para vocês uma história, um conto judaico, e essa imagem precisa estar aí nessa noite. Um conto judaico, ele é um conto sobre reclamações, porque a nossa proposta aqui é nós fazermos e pensarmos sobre essa vida a dois nessa pandemia. E tem um conto judaico sobre reclamações que conta que um homem vivia numa vila com toda a sua família. E aí colocar mulher, filho, sogra, e quem mais pudesse da família vivia lá com ele. Mas tinha uma questão. A casa dele era uma casa muito pequena, mas muito pequena mesmo. E do lado de fora da casa ele tinha isso que vocês estão vendo aí. Ele só tinha 3 posses. Ele tinha um bode, um jumento e uma vaca. E um dia ele estava cansado dos problemas do dia a dia dele, dos problemas cotidianos, de tanta gente dentro da casa, a casa ser pequena, todo mundo lá amontoado o tempo todo lá. E ele procurou lá o rabino da vila, porque ele estava muito angustiado com aquela situação. E ele explicou para o rabino: olha, eu tenho uma casa muito pequena para acomodar tanta gente. E isso me aborrece muito. E ele diz para o rabino: a situação está muito difícil. Queridos, qual não foi a surpresa do homem quando o sábio rabino o aconselhou a colocar o bode no meio da sala? Isso mesmo. Coloque o bode no meio da sala. E o homem pensou: bom, ele é o rabino, ele é o sábio. Apesar de desconfiado, o homem obedeceu, com a instrução de voltar em uma semana para dizer como é que estava a situação. Queridos, ao longo da semana que ficou na casa, o bode causou todo tipo de transtorno. De quebradeira a mau cheiro, tinha tudo que vocês imaginaram. Já sem suportar a situação, o homem retornou à casa do rabino e relatou o seu sofrimento. Então o rabino disse para ele: eu vou te aconselhar a colocar agora o jumento dentro da casa. Apesar de achar mais estranho ainda, ele obedeceu. E a instrução é: volte uma semana depois. Queridos, a primeira coisa que ele disse para o rabino uma semana depois foi: insuportável. A situação está insuportável. O bode cheira mal, é uma quebradeira, ele come tudo que ele vê pela frente,
o jumento faz muita sujeira e faz muito barulho. Então o rabino deu o terceiro conselho para ele, disse: para resolver os seus problemas familiares, você deve colocar a vaca no meio da sala. E aí ele ficou muito desanimado. Mas ele obedeceu. E depois de uma semana ele voltou agora angustiado. E ele já foi relatando para o rabino como a vida piorou semana após semana, até chegar agora ao desespero. Agora era desespero. Ele diz, é insuportável. O bode cheira mal, o jumento faz um barulho terrível e a vaca agora ocupa muito espaço. E ela está atrapalhando cada vez mais. Então o rabino disse para ele, volte para sua casa e tire o bode. Ele voltou, tirou o bode e o mau cheiro e a bagunça acabaram. Então ele voltou para o rabino e o rabino disse, agora tire o jumento. Ele tirou o jumento da casa, de dentro da casa. E o barulho cessou, a sujeira também. Então, quando ele voltou no rabino, o rabino pediu para ele tirar a vaca. E o espaço aumentou. E quando o rabino perguntou como é que estava a vida dele, sabe o que ele respondeu com muita alegria, meus queridos? Um paraíso. E o que isso nos ensina? Nos ensina o que a Bíblia nos diz. Que no meio de tantas situações que nós podemos reclamar tanto, existem coisas piores. É por isso que a Bíblia vai nos ensinar lá em Filipenses capítulo 4, verso 5, o seguinte, queridos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O vosso equilíbrio. Moderação é equilíbrio. Então, que o nosso equilíbrio seja conhecido de todos os homens. Mas no meio da pandemia, como isso é possível? Olha o que diz o versículo diz, perto está o Senhor. E aí, a gente sabe que a pandemia impactou muitas pessoas de formas diferentes. Como é que a pandemia impactou nas suas emoções? Como é que essa pandemia impactou nas suas reações? E por que eu pergunto isso, queridos? Porque nós estamos vivendo um período de muitas mudanças. Nós estamos vivendo um período de muitas incertezas. E é esperado que cada pessoa reaja a este momento de formas diferentes, porque as pessoas são diferentes. Só que o que a gente precisa perceber nesta noite, nas próximas noites, é que a pandemia não é a causadora dos problemas. Ainda que a gente culpe a pandemia, muito do que tem acontecido é que a pandemia ela é reveladora de problemas. O que eu estou querendo dizer é que aquilo que nós consideramos problemas hoje, eles já existiam. Você vai dizer, não, mas não tinha tantas mortes. Mas não é de mortes que eu estou dizendo, causado pelo vírus. O que eu estou dizendo é os efeitos colaterais, aquilo que está ao redor da pandemia. Porque a pandemia tem afetado até o relacionamento dos casais. Então, a pandemia ela não é causadora de problemas conjugais, ela é reveladora desses problemas. Eles já existiam, mas estavam, de certa forma, escondidos, estavam deixados de lado, estavam ali parados. E agora, com essa situação, a pandemia, ela criou situações para que aquilo que estava guardado pudesse vir à tona. Então, observe essas três imagens. Essas três imagens tentam traduzir ou ilustrar como as pessoas podem se sentir ou têm se sentido durante a pandemia. Algumas pessoas, elas têm se sentido mais ansiosas, mais preocupadas, outras mais sobrecarregadas, outras pessoas estão se sentindo mais tristes.
E por conta disso, algumas têm buscado informações o tempo todo, atualizações constantes sobre número de mortes, o que está acontecendo, enquanto outras pessoas preferem saber o mínimo das notícias, não querem ouvir número de mortes, não querem ouvir mais nada. Algumas outras têm medo, muitas outras estão vivenciando e passando por perdas, ou conhecem pessoas, ou foi na própria família, ou na família de um conhecido que tiveram perdas. Algumas outras pessoas estão enxergando oportunidades nessa pandemia, seja para um negócio, para começar, para mudar o estilo de vida, estão enxergando oportunidades. E outras pessoas estão tendo outro tipo de reações e outros tipos de sentimentos. Mas a pandemia, ela não é o centro desse estudo nessa noite. Ela está nos envolvendo porque nós estamos dentro dela. Mas eu quero tratar sobre aquilo que eu penso que é a real causa dos nossos problemas de relacionamento. E a real causa dos nossos problemas de relacionamento é uma causa espiritual. Ela pode ser definida como uma deficiência espiritual. E qual seria essa deficiência espiritual? A falta do Espírito Santo. E eu vou explicar agora nos próximos minutos do que é que eu estou falando. Antes, eu preciso estabelecer que como esta deficiência é a causa, ou a minha proposta nessa noite é mostrar que ela é a causa, então nós devemos tratar com urgência desse assunto. Porque assim que esse problema for tratado de forma espiritual, então nós veremos grandes transformações vindo e acontecendo nas nossas famílias, nos nossos lares, nos nossos casamentos. E Efésios tem um texto no capítulo 5 que ele é muito importante e aplicável para esse tempo que nós estamos vivendo. Vejam como a Bíblia ela se atualiza e ela se atualiza para o dia de hoje. Efésios 5,15 vai nos dizer assim: tenham cuidado. Cuidado com o quê? Com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Então, quando a gente pensa no casamento, nós sabemos, e aí eu digo que não foi a pandemia que causou isso, ela já é anterior. E o que acontece quando duas pessoas, marido e mulher, têm ideias diferentes sobre o mesmo assunto? O que acontece? Muitas vezes eles pensam que precisam convencer um ao outro a aceitar a sua ideia. Então, se duas pessoas, marido e mulher, têm ideias diferentes, visões diferentes sobre o mesmo assunto, a tendência é eu preciso convencer o outro a aceitar a minha ideia. E quando isso acontece, o conflito aparece. E ele aparece e pode realmente se tornar uma disputa, uma batalha. Aquela batalha que eu disse. Quando você começar uma batalha, saiba, ela não termina de forma rápida, como muitas pessoas pensam, e nem é indolor, ou seja, ela não causa dor nenhuma. Sempre ela há de trazer algumas dificuldades. Por isso que nós precisamos entender que quando um conflito, uma batalha inicia, se torna então uma disputa para ver quem está certo e quem está errado. E quando uma pessoa ela está certa, pelo menos na visão dela, isso implica que a outra está errada. E isto é, ou seja, significa que para você vencer, a pessoa que você escolheu para dividir a sua vida tem que estar errada. Para você estar certo, ele vai precisar estar errado, muitas vezes. O que eu quero dizer é que essa forma ou estratégia para resolver os conflitos ou as divergências pode aumentar os dias nublados, aqueles dias nublados, ou até mesmo levar ao aumento nos dias chuvosos, em comparação aos dias ensolarados na vida do casal. Preste atenção no conselho da palavra de Deus.
tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, que sem sabedoria, sem juízo, né, tolamente, loucamente, mas como sábios. E tem mais. 5,16 é uma sequência, viu? 5,16 vai dizer: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, qual era o desejo de muitos casais, por conta, muitas vezes, dos seus trabalhos, das suas jornadas de trabalho? Geralmente, antes da pandemia, a ideia era passar mais tempo juntos. Então, passar mais tempo junto, em geral, é o desejo de muitos casais. Lá naqueles tempos anteriores à pandemia, muitos casais, eles apontavam que eles queriam, mas eles não conseguiam passar mais tempo juntos. Ou se passavam mais tempo juntos, eles não se comunicavam adequadamente. Ou eles não se comunicavam adequadamente por falta de tempo, porque eles tinham tempos diferentes, não dava para passar um bom tempo juntos, de qualidade. E aí, eles saíam todos os dias para suas atividades. E quando chegava em casa, cada um novamente se envolvia com as suas tarefas. As irmãs que têm jornada dupla, no sentido de trabalhar fora e depois ter que trabalhar em casa, e o marido também, que sai, e aí, quando chega em casa, tem alguma coisa relacionada ao seu trabalho. O dia a dia de vocês também era assim? Vocês também viviam algo mais ou menos assim? Então, o que aconteceu? Veio a pandemia. E durante a pandemia, aquele tempo que era tão desejado para estar junto, pode ter surgido para muitos casais. Às vezes vocês que estão aqui nessa noite estão ouvindo dizendo, não, a pandemia, nesse aspecto, ninguém está falando no aspecto do que a doença causa, as mortes, o sofrimento, não é isso. Mas, para o casamento, para algumas pessoas, para alguns casais, pode ter surgido aquele tempo que eles não tinham há muito tempo, né? Que eles não tinham a oportunidade. Porém, proximidade física não é sinônimo de proximidade afetiva. E aí que tem causado muitos problemas. Os casais estão mais juntos, compartilhando do mesmo espaço, um tempo maior do que compartilhavam. Por quê, queridos? Antes da pandemia, você tinha lá os seus estresses, mas você saía, você ia, você voltava, então você tinha outros lugares ou outras maneiras, ou até um contato com outras pessoas, que você acabava dissipando muito desse estresse. E aí, hoje, tem voltado a uma rotina de trabalho, mas um tempo atrás as pessoas não tinham essa oportunidade. Principalmente durante aquele período de lockdown, as pessoas foram obrigadas a ficarem dentro das suas casas. É por isso que o texto bíblico está nos dizendo para que nós temos que aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Mas não é só isso. O verso 17 diz mais, diz assim: portanto, não sejam insensatos, volta a palavra de novo, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, esse isolamento domiciliar, ele pode ser o quê? Esse isolamento domiciliar. Ele pode ser um pano de fundo, queridos, tanto para o fortalecimento do vínculo entre os casais, quanto para o surgimento de conflitos. Talvez você tenha dito, não, com essa pandemia, parece que os conflitos aumentaram lá em casa. Porque é essa percepção, né? Então, muitas vezes, nós nos pegamos pensando agora, nesse ponto, passado um ano, de toda essa transformação no mundo, e algumas coisas não voltarão a ser exatamente como eram, mas o que a gente pode perceber, queridos, que passado esse ano, nós estamos nos pegando pensando o que vai acontecer depois que tudo isso passar. E afinal, quanto tempo vai levar para essas coisas passarem? Então, nessa noite,
Eu havia tocado no Espírito Santo e falado do Espírito Santo e volto a ele. E o texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As coisas no nosso casamento não podem acontecer nem por força, nem por violência, mas através do Espírito Santo de Deus. Mas para isso acontecer, é necessário que haja entrega de coração. Porque desta forma você terá algo para si mesmo e estará em posição de compartilhar também. Eu gostaria de lembrar a cada um de vocês que ninguém pode guiar o outro por um caminho que ele nunca, que ele mesmo, que ele próprio nunca trilhou. Você não pode guiar as pessoas por um caminho que você não conhece. Então tem que começar na sua vida. Então, para isso acontecer, nós começamos a seguinte: entregando o coração. Tem que ter uma entrega de coração. E a segunda coisa que é necessária acontecer é crescer no Espírito. Crescimento no Espírito. Agora, para não deixar qualquer dúvida aqui nessa noite, eu gostaria de fazer algumas afirmações sobre o Espírito Santo, para não restar dúvida do que eu estou falando aqui. A palavra de Deus, ela confirma no livro de Efésios, o mesmo livro que nós lemos vários textos, no capítulo 1, versículo 13, que todos que se tornaram crentes foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a primeira confirmação é essa. Se você se tornou crente, eu vou melhorar, nasceu de novo, bom? Se você nasceu na família de Deus, você ouviu o Evangelho, creu no Evangelho da sua salvação, pela graça de Deus, você foi levado à salvação por meio da fé, então você se tornou agora um filho de Deus. Por isso, se isso já aconteceu na sua vida, você já foi selado pelo Espírito Santo. Tá bom? A segunda afirmação, ainda no livro de Efésios, está no capítulo 3, 16 e 17, e lá nós somos encorajados a sermos fortes no Espírito. Em que sentido? Que você se fortaleça no Espírito Santo de Deus. Essa é a segunda afirmação. Então, você já é selado pelo Espírito e você precisa se fortalecer no Espírito. E quando eu tenho que me fortalecer? Quando você precisa se fortalecer? Quando nós nos sentimos fracos, necessitados, desesperançados, querendo desistir, quem vai nos dar a força necessária é o Espírito Santo de Deus. Terceira afirmação, para não restar dúvidas. Em Efésios 4:30, agora nós somos advertidos. Nós já fomos ensinados, encorajados, agora nós somos advertidos para não entristecer o Espírito Santo de Deus. E o que é que entristece o Espírito Santo de Deus? É justamente nós não nos submetermos a Deus. Nós não temos uma vida de obediência a Deus. E, por fim, na minha quarta afirmação, é que em Efésios 5:18, nós aprendemos que, mesmo tendo recebido o Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, nós precisamos de um novo enchimento, de um novo encher do mesmo Espírito, quando? Diariamente. Olha o que diz Efésios 5:18. Efésios 5:18 diz assim: mas deixem-se, ou enchei-vos, diz um outro texto, deixem-se encher. E o tempo aqui desse verbo encher significa constantemente e repetidamente pelo Espírito. Então, esse enchimento do Espírito ele precisa ser constante e ser feito repetidamente. O que significa que a palavra de Deus nos aponta o caminho completo, através de uma vida mais cheia de poder, mais cheia de plenitude, que é esse estar cheio.
de Deus e do Espírito de Deus. Isso é importante, queridos, para o crescimento da vida espiritual do cristão. Então, para que o cristão cresça na sua vida espiritual, é muito importante que ele seja preenchido diariamente pelo Espírito Santo. Aí você diz, mas espera lá, o que isso tem a ver com casamento? Tudo. Você percebeu que os nossos problemas de relacionamento é essa deficiência espiritual. Qual é a deficiência espiritual? A falta do Espírito Santo. Não a falta, olha, mas acabou de dizer que nós temos o Espírito. Olha, nós temos o Espírito, mas o Espírito precisa nos ter. Em que sentido? Ele precisa preencher a nossa vida a ponto de estar direcionando a nossa vida a cada dia. Isso vai nos trazer crescimento espiritual, isso vai trazer crescimento para o nosso relacionamento, para o nosso casamento. Então, o importante é, você precisa crescer na sua vida espiritual. Aquilo que está deficiente, aquilo que está faltando na sua vida. Está faltando mais da presença do Espírito, da ação do Espírito, da liderança do Espírito, do comando do Espírito na sua vida e no seu casamento. Essa é a proposta nessa noite. E o que está revelando isso? O que está revelando é justamente esse contexto de pandemia. Então, a pandemia ele funciona como um raio-x. A pandemia está funcionando como se fosse uma tomografia. Ele está ali para revelar um problema que está instalado em algum lugar do relacionamento. E se há um problema de relacionamento, é porque há uma deficiência, uma falta, nesse caso não de vitaminas, mas sim da presença poderosa do Espírito Santo de Deus e do poder dele nas nossas vidas. Como eu disse, não falta porque ele não está lá. Ele está lá, porém nós somos selados com ele, mas nós não buscamos o enchimento dele. Então, mais uma vez, para crescer na vida espiritual é importante ser preenchido diariamente pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a fonte de uma vida plena. A fonte de uma vida plena é o Espírito Santo de Deus. Como a gente entender esse enchimento? Então, rapidamente, deixa eu mostrar para vocês não é uma ilustração, uma animação muito rápida, mas preste atenção. A ideia de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Perceberam? Quando esta pequena gota, e a gota não é o Espírito é a abundância da água, mas quando essa gota, ela cai e toca lá na abundância da água, vocês percebem que há uma produção, algo acontece a partir daí. Da mesma forma, o enchimento do Espírito Santo implica na completa influência dele sobre cada um de nós. Por isso que estar completamente cheio dele significa que ele vai ter uma influência completa sobre as nossas vidas. Mas esta não é uma experiência pontual. E o que é uma experiência pontual? Aquilo que aconteceu uma única vez. Então, para deixar mais claro, ser salvo é pontual, porque é um ato. Aconteceu uma única vez. Você foi salvo uma única vez. Porém, ser cheio do Espírito não é um ato, é um processo. Por isso que ele tem que ser continuamente repetido. Ora, por que eu tenho que me encher sempre do Espírito? Porque nós teremos sede espiritual constantemente. E por que isso acontece, irmãos? Para nos tirar do comodismo espiritual. Se nós tivéssemos que fazer algumas coisas uma única vez na vida,
nós deixaríamos depois essas coisas de lado. Nós não nos preocuparíamos com ela. Como muitas vezes a gente não se preocupa de fato com a nossa salvação. A gente já imagina que, estando salvos, nós não precisamos mais nos preocupar em relação a nada da salvação. Então, nós deixamos de desenvolver a nossa salvação. E a Bíblia diz lá, apesar de ser um ato, diz para a gente desenvolver a nossa salvação. Então, olha o que acontece. Nós vamos caminhar aqui. Olha o que Jesus disse. E olha o contexto que ele vai dizer. Em João 7, nos versos 37 a 38, ele diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. E qual é o nosso pensamento inicial? Bom, eu tinha sede quando eu estava perdido. Mas desde que eu fui até Jesus e bebi, eu não tenho mais sede. Eu não preciso mais me preocupar com isso. O problema é que a gente continua tendo sede. E o salmista vai dizer isso. Eu tenho sede do Deus vivo. Quando eu irei? Quando eu me encontrarei com Ele? Sede de comunhão, sede de estar servindo, sede de estar na presença do Senhor. Então, ter sede aqui, irmão, significa ter um forte desejo por essas águas. Venha a mim e beba, porque rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Então, esse forte desejo por essas águas, irmão, vão perceber que essas águas se aplicam a alguém. De uma forma, irmãos, que esse forte desejo, esse ter essa sede, tem que nos levar a orar continuamente pelo Espírito Santo em nossas vidas, porque foi assim que Jesus ensinou. Então, olha o que ele diz no 39, ele diz assim, quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Então, Jesus estava falando do Espírito, e como eu já afirmei nessa noite, a todos os que creem é dado o Espírito Santo. É verdade, nós não negamos isso de forma nenhuma. De acordo com Jesus, e aí é Jesus quem está dizendo, queridos, algo essencial está faltando em nossas vidas e em nossos casamentos, quando nós não pedimos persistentemente pelo Espírito Santo. E Jesus chama a nossa atenção para a nossa absoluta necessidade do Espírito Santo, porque Ele quer que nós experimentemos continuamente as ricas bênçãos do Espírito Santo. Uma vez os discípulos de Jesus, eles, querendo naturalmente e vendo tudo que Jesus estava fazendo, eles pediram para Jesus que Jesus os ensinasse a orar. E lá em Lucas 11, Jesus começa ensinando a orar. No mesmo texto, no mesmo ensino, Jesus, ele deu uma ilustração. Ele ensinou a orar, depois ele disse como eles deveriam orar, então ele ensinou o que eles deveriam fazer, que era orar, ou como deveriam fazer. Depois ele disse que eles deveriam orar dessa forma. E olha o que ele disse aí. E eu destaquei para que vocês prestem atenção quantas vezes ele repete o mesmo conceito. Por isso eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, então peçam, receberão, pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. O contexto aqui é oração. E nós oramos, você deve ter orado pelo seu marido, orando por ele, você pela sua esposa. E o que nós precisamos entender aqui nessa noite, queridos, é que este ensinamento sobre oração fala de um processo único. Porque o Espírito Santo é a maior dádiva de Deus. O Espírito Santo é o dom que traz todos os outros dons consigo. Este é o presente de coração que Jesus quer dar para os seus discípulos, porque é clara prova clara do seu amor pelos seus discípulos. E ele está
Depois de ensinar os discípulos a orar, ele disse: agora vocês precisam pedir, vão receber, mas precisam procurar para encontrar, precisam bater para a porta se abrir. Então peçam, procurem, batam. Peçam para receber, procurem para encontrar e batam para que a porta seja aberta. Isso é muito interessante nesse contexto de oração, queridos, quando nós chegamos nesse momento das nossas vidas, para nós refletirmos exatamente o que a falta do Espírito Santo está produzindo nos nossos casamentos e o que a presença do Espírito poderia fazer, não só a presença, mas o enchimento do Espírito poderia produzir nos nossos casamentos. E aí, Jesus contando lá, ensinando a orar, depois ele aplica, contando uma história de um homem que recebe pessoas na sua casa e chegam os hóspedes tarde da noite, ele não tem nada para oferecer, e ele vai até o vizinho, bate na porta do vizinho, e o vizinho grita para ele: olha, você quer o quê? Eu e a minha família já estamos deitados, inclusive já estamos na cama dormindo. E ele diz: olha, estou precisando de pães, me dê alguns pães, porque chegou gente na minha casa. E a pessoa diz: mas eu não tenho nada a ver com isso, nós já estamos deitados, não me incomode. E ele continua batendo, porque ele diz: eu não tenho nada em casa, eu preciso oferecer alguma coisa para os meus hóspedes. E Jesus conta que aquela pessoa que este homem procurou, vai atendê-lo por duas razões. Ou porque é muito amigo dele, gosta dele, e apesar do horário vai abrir a porta e arrumar o que ele precisa. Ou Jesus conta que ele vai fazer para deixar de ser incomodado. É o incômodo que vai provocar isso. Então, aquele homem, ele volta para a casa dele, essa é a ideia, a aplicação do ensino, volta para a casa dele agora com os pães. Então, antes ele não tinha nada, ele estava vazio, mas agora ele volta com alguma coisa que ele pode compartilhar com os outros. Então, Jesus começa a usar exemplo e diz: se seu filho te pedisse pão, o que você daria para ele? Uma cobra? Se seu filho te pedisse alimento, você daria pedras? E aí ele faz a aplicação final e a gente descobre que todo esse contexto de oração estava ligado ao Espírito Santo. Olha o que ele disse lá. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais, olha só, quanto mais seu Pai no céu dará o que, queridos? O Espírito Santo aos que lhe pedirem. Qual a importância disso nessa noite para cada um de nós? É porque o Senhor está nos mostrando claramente que nós temos que agir se nós queremos ficar cheios do Espírito Santo. Se você ainda não tem o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo vai falar no seu espírito, na sua alma, e vai te dar a garantia que você é filho de Deus. Mas se você não tem essa garantia, é porque você não tem o Espírito Santo de Deus. E só há uma maneira: ouvindo a palavra da salvação, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, você recebe o Espírito Santo de Deus. Agora, estou falando daquelas pessoas que já têm o Espírito, mas que precisam ficar cheios do Espírito Santo. E o que o Senhor está nos mostrando aqui? Claramente que nós temos que agir. Se nós queremos ficar cheios do Espírito Santo, nós precisamos agir. Agir para ficar cheios do Espírito. Portanto, eu quero me direcionar para vocês com o último pedir desse texto. Porque o último pedir, ele está conjugado de uma maneira aí, este verbo, querido, que ele é contínuo. Então, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O que isso significa? Que nós não devemos pedir para ser cheios apenas uma vez. Nós temos que pedir continuamente para Deus, todos os dias, para ser cheio do Espírito. Mas aqui uma pergunta: há quanto tempo você não ora desta maneira? Há quanto tempo você não pede para o Espírito Santo encher a sua vida?
encher a sua vida para que dessa maneira o seu casamento seja, de alguma maneira, ele sofra uma mudança, porque você vai mudar. Então, aqui, Jesus não só faz do nosso clamor uma questão de urgência. A nossa oração não é apenas uma questão de urgência, mas Jesus também espera que nós o façamos continuamente. Então, não é só urgente, porque agora estou num momento difícil e eu estou, então, precisando do Espírito Santo. Não, eu vou ter que fazer isso nesse momento, mas eu preciso fazer continuamente, pedindo para o Espírito Santo encher a minha vida, meu casamento, a minha esposa, minha filha, nossos filhos, nossas esposas, os maridos. Então, através desse convite, Jesus deseja despertar em nós o desejo pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante, irmãos, porque nós viemos aqui nessa noite, eu não sei nem como você chegou aqui. Não estou me falando do meio, que o meio é essa plataforma, mas eu estou me referindo à condição do seu coração. Porque nós pensamos da seguinte forma. Eu gostaria que vocês percebessem que nós começamos falando dos nossos relacionamentos pessoais, conectados aí com a pandemia. E nós continuamos falando do nosso relacionamento pessoal. Mas agora nós mudamos para falar do nosso relacionamento pessoal com Deus. Porque, acredite, um vai gerar reflexo no outro. Então, se você tiver um relacionamento pessoal com Deus, se você pedir para Deus, para o Espírito Santo encher a sua vida, isso vai refletir no seu relacionamento. Eu não tenho a menor dúvida disso. E com isso, nós chegamos ao final desta primeira aula, do nosso primeiro encontro, no nosso curso de casais, promovido pela Rede de Casais. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou dar oportunidade para que, se você tiver alguma pergunta sobre aquilo que nós tratamos nessa noite, ou quer acrescentar algo, você pode fazê-lo agora, abrindo o seu microfone. Depois, nós vamos orar e agradecer a sua presença. Então, se você tem uma pergunta ou algo que gostaria de acrescentar ao que foi dito nessa noite, você pode fazê-lo agora. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Você deve estar com 2 aparelhos aí, Robson. Quando acontece, se eles estiverem muito próximos, ele vai dar essa microfonia. Mas pode falar, fica à vontade. Se os irmãos tiverem dificuldade para falar, quiserem escrever no chat, eu posso fazer a leitura também, tá? Só gostaria de dizer que, a partir desse momento, nós não vamos mais gravar a aula. A aula já encerrou a gravação, pedi para a Alisson fazer esse encerramento de gravação,